Paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, me chamo João Max. Você está no canal Max Pimentel. E hoje quero deixar aqui um breve estudo da palavra do Senhor, um rápido estudo. Que Deus nos abençoe e nos direcione nesse estudo. E você que não é inscrito nesse canal, já aproveita para se inscrever aí, deixar o seu like. E se gostar deste estudo, compartilha para que outras pessoas sejam edificadas. Amém? Vamos ler a palavra em Mateus, seu capítulo 10, versículo 24 e 25, a parte A do versículo. Vamos lá. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esta palavra, Jesus aqui já deixa bem explicado. O discípulo não está acima. O discípulo não deve ser maior do que o seu Senhor, do que o seu mestre, né? Mas basta a ele ser como o seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E Jesus, ele na palavra, ele sempre procurou, nós vemos à luz da Bíblia, que ele sempre procurou ensinar aos seus discípulos da melhor forma. Um exemplo disso é quando Jesus ele vai dizer, ele estava com fome e ele passou por uma figueira, ele passou por uma figueira e ela estava sem frutas, estava com as folhas todas verdes, mas não tinha fruto para ele. E ele ordenou aquela figueira que ela não mais daria fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os discípulos vendo aquilo, perguntam, mestre, como o Senhor fez isso? E Jesus vai dizer a eles, a forma a qual Jesus vai ensinar a ele, como eles podem fazer aquilo. Jesus vai dizer, se vocês tiverem fé, do tamanho de grão de mostarda, farão não somente a isso que eu fiz com a figueira, mas dirão a este monte, desmancha-te e monta-te no mar, e ele irá. Né? E isso Jesus estava ensinando os seus discípulos a fazer, não só a figueira não dar fruto, mas um monte, transportar um monte para dentro do mar. Então, qual que era a intenção de Jesus? Estou ensinando vocês, mas quero ensinar vocês a fazer melhor. E o próprio Senhor Jesus, na palavra do Senhor, diz, se vocês crerem, farão obras, milagres, coisas ainda maiores do que estas que eu faço. Então, é a intenção de um líder, de um mestre, a partir do ensinamento, aprendendo com Jesus, é a intenção de um líder, um professor de escola bíblica dominical, é a intenção de um pastor fazer com que os seus discípulos, seus aprendizes, façam ainda melhor do que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Não ser maior, mas fazer melhor. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, versículo 25? Basta é o suficiente ao discípulo ser como o seu mestre, ser imitador do seu mestre. E a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23, versículo 8, a palavra vai dizer, mas vós não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ser como o seu mestre, assim como eu disse aqui no versículo 25, mas não ser chamado de mestre, porque mestre só o nosso Senhor Jesus. E nós todos somos irmãos. Mas, a respeito de ser discípulo, ser discípulo de Jesus, como assim ser discípulo? O que eu preciso fazer para ser discípulo? João capítulo 8, versículo 31 e 32, a palavra do Senhor diz, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós
permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, o interessante aqui é que Jesus ele estava dizendo aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra. Ou seja, não basta simplesmente crer. Não basta simplesmente crer no Senhor Jesus. Porque crer, tem muitos que estão crendo. Tem muitos crentes, né, que somente creem no Senhor Jesus. Mas não vivem à luz da palavra. Não vivem a palavra, não permanecem nos ensinamentos do Senhor Jesus. Né? Tem muitos que estão, posso compará-los com árvores. São árvores, estão, né, no meio da videira, estão no meio estão aqui de pé, mas, porém, não dão frutos. Né? Por quê? Não permanecem na palavra. Não são discípulos. Olha o que Jesus disse. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Serão discípulos de verdade, não de mentira, igual muitos têm sido. A aparência de quem está vivo, mas está morto. Tem muitos que estão igual um sepulcro caiado, branquinho por fora, mas tem coisa podre por dentro. Então, ser discípulo de Jesus é permanecer na palavra. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como? Permanecendo na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Jesus orando disse, Senhor, santifica-os. Jesus orando por nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é a palavra de Deus que purifica o homem dos seus pecados. Né? Que liberta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando se fala a respeito de discípulo, de mestre, de ser como mestre, reflete, né, a respeito de imitar. Né? E a respeito disso, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou muito disso, né? De ser imitador de Cristo, imitador dele, de Paulo. Né? Vamos ler aqui algumas referências para nós terminar esse breve ensinamento. Algumas referências bíblicas a respeito de ser imitador, não somente de Paulo, não somente de Jesus, e também, algumas privilégios, né, de ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo dizendo, mas Paulo, o que vai ser só seu imitador? E aí? Aí, capítulo 11 do mesmo epístola, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, imite a mim, porque eu imito a Cristo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós sabemos uma coisa interessante aqui, é que o que Jesus falou lá, né? Nenhum de vocês vão ser chamados de mestre, porque mestre só há um. Né? Vocês são todos irmãos. Então, o que Paulo estava dizendo? Sede meus imitadores, porque eu sou irmão de vocês. Eu também sou imitador de Cristo. Então, imite a mim, você vai estar imitando a Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Qual filho que é amado pelo Pai que não imita as obras do seu Pai? Né? Louvado seja o nome do Senhor. O filho vê o pai trabalhando e quer fazer o mesmo. Por quê? Porque é amado. Porque é um filho amado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, sede imitadores de Deus em bondade, no mesmo amor com que Deus amou este mundo, né? Então, ame o seu próximo. Seja bondoso, caridoso para com o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor.
Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observais os que andam segundo modelos que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo aqui está dizendo, observa, seja meu imitador, sede os meus imitadores, mas também observem aqueles que estão andando segundo o modelo que tem em nós, segundo o nosso modelo, ou seja, o que ele está dizendo? Sede meus imitadores e observa esses que estão imitando a gente também. Vocês vê se eles não estão dando fruto, não sendo para você ver se eles não estão sendo também, imitadores de Cristo. O próximo versículo está dizendo aqui, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, triste, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que Paulo estava dizendo? Observa esses que estão andando segundo o nosso modelo. Eles vão para o céu, eles vão para a glória, porque nós estamos imitando a Cristo e vocês também vão estar imitando. Ao contrário desse aí que eu digo até chorando, eu digo triste, que não andaram conforme a vontade do Senhor, que não nos imitaram, estão vivendo, buscando somente os prazeres terrenos, o destino deles é a perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Então imite, seja imitador de Cristo e observe os que também imitam ao Senhor, porque as suas obras são frutíferas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Com efeito, vos tornardes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornardes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo aqui está com o coração alegre, porque os tessalonicenses receberam a palavra, foram imitadores deles, e agora estavam servindo por um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Foram exemplo para os irmãos de Macedônia e de Acaia. Então, olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante. Além de você ser imitador de Cristo, seguir o exemplo, a vida de Cristo, você também vai ser exemplo para muitas pessoas que vão olhar o seu testemunho e vão glorificar a Deus e vão buscar a Deus por causa do testemunho maravilhoso que você tem dado na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante nós imitarmos o nosso Mestre, imitarmos a Cristo, e também imitarmos os nossos líderes que seguem a Cristo, Seu pastor está lá, todo dia você vê o testemunho dele, que é um homem de oração, é um homem de consagração, um homem que se santifica todos os dias para o Senhor. Então imita ele também. Pode imitar ele na mesma intensidade de oração, de jejuns, até onde você consegue. Pode imitar ele, aleluia, na santificação. Santifica a sua vida na direção do Espírito Santo, E seja imitador do seu pastor, do seu líder, do seu professor de escola bíblica dominical, que dá testemunho, Seja imitadores para que você também possa dar frutos do Espírito Santo e alcançar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes nas Judéias em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por suas vezes, sofreram dos judeus,
né? Aos quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, né? Então tem uma coisa aqui, uma coisa maravilhosa aqui no meio disso. E a igreja do Brasil, a igreja brasileira, não vive muito a questão de perseguição, né? Mas muitos lugares, muitas nações hoje ainda sofrem essas perseguições. Muitos têm sido mortos, martirizados por causa do Evangelho de Cristo. Nossas perseguições que nós sofremos aqui são perseguições apenas espiritual, né, muitas vezes. E temos casos também de pessoas que seguem exemplos, né, dentro de casa, onde, né, às vezes o marido não gosta de crente, aí, né, as coisas assim, mas a ponto de ser morto por causa do Evangelho nós ainda sofremos. Mas tem uma palavra do Senhor, Mateus no capítulo 5 ou 6, Jesus dizendo aos seus discípulos: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque será grande o vosso galardão no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando se imita a Cristo igual os apóstolos imitaram, né, ao Senhor Jesus, foram perseguidos, a igreja foi perseguida, mas eles se alegravam de serem perseguidos, porque sabiam que estavam fazendo a vontade do Senhor, porque sabiam que seria grande, né, será grande o galardão deles no céu, e também o nosso. Nós estamos sujeitos a todas as aflições nessa terra, mas se permanecermos na palavra do Senhor, se permanecermos na palavra, seremos discípulos de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Iremos agradar a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor pela fé. Então, Hebreus capítulo 6, para finalizar, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Diz a palavra. Vou ler o versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, paciência, herdam as promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Você também tem o exemplo lá daquela irmã, daquele irmão, tá lá, senhorzinho, mas que é bem paciente, que sabe esperar no Senhor, né, que tem bastante fé. Imita ele, tenha fé, a mesma fé que ele tem, até maior, né? Um grão de arroz, digamos assim. Ele tem um grão de mostarda, tem um grão de arroz, né? Mas é o suficiente, né, para transportar um monte. Então tenha fé, tenha esperança, né? Ser discípulo de Jesus é guardar as palavras do Senhor. Ser discípulo é ser imitador de Jesus, dar testemunho do Senhor. Então, às vezes, muitas das vezes, né, o seu testemunho é suficiente para ganhar, para salvar, para resgatar uma alma do abismo, né, da morte. O seu testemunho, né, o Evangelho é necessário, pregar o Evangelho, né? Não estou invalidando o Evangelho, não, jamais faria isso. Mas, muitas das vezes, apenas o seu testemunho já é suficiente para resgatar uma alma. Foi explicado hoje na Escola Bíblica Dominical. Então, seja testemunho, né? Seja imitador de Cristo, para que as pessoas, olhando para você também, venham querer imitar ao Senhor, imitar a você e assim também ser discípulo do Senhor Jesus. Amém? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. E esse foi o estudo deste dia, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí, ó, no final do vídeo aí o que você achou desta lição, né? Trouxe edificação para a tua vida, né? Você estava precisando ouvir esta palavra? Deixa aí no comentário aí
para nos ajudar a trazer ainda mais estudos, lições como esta, né, para trazer edificação para a sua vida. Né? Para mim é um prazer edificar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor permaneça guardada no seu coração e compartilhe esse vídeo aí para aquele amigo, para aquela amiga, né, que precisa de ouvir esta palavra, amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.